Olá, meus queridos amigos e meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Queridos, vamos fazer aqui um pequeno vídeo, quase que um short, né? Um vídeo curto para dar uma explicação de uma expressão idiomática que aparece na Bíblia Sagrada, certo? São muitas as expressões idiomáticas que aparecem nas Sagradas Escrituras. Mas antes, quero pedir a você, por favor, eu tenho quase 30 mil visualizações dos meus vídeos. E eu fico imaginando, se esses 30 mil que tiveram visto, tivessem se inscrito no canal, o canal hoje estava crescido, estava com uma proporção de pessoas muito maiores e estávamos aqui alcançando muito mais pessoas. Mas hoje estamos com 814 inscritos, graças a Deus. Eu louvo a Deus por cada um que se inscreveu no meu canal aqui, que ajuda esse canal na divulgação, que passa para irmãos da igreja e para todos mais a palavra de Deus que é espossada aqui para essa pessoa que vos fala. Mas não deixe de se inscrever se você está vendo esta mensagem, que vai ser bem curta, é apenas um esclarecimento de uma expressão que é um tanto fora de uso, né? Não é usual na nossa época e muitos não a entendem. Por incrível que pareça, a ignorância bíblica por parte, principalmente dos cristãos, ela é muito grande, e isso é algo muito sério. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, em que os agnósticos e os ateus conhecem mais a Bíblia do que os próprios cristãos, que estão frequentando os cultos nas igrejas, nos templos, né? Ou mesmo que se dizem ser cristãos, independente de estarem ou não indo ao templo. Então isso é muito sério e muito preocupante, já que ateus e agnósticos, com todo respeito à ideologia dos mesmos, eles são pessoas que eles estão ali estudando a Bíblia e estudam com muito afinco para poder pegar erros na Bíblia e combatê-la, ok? Mas o vídeo não é um vídeo apologético, pelo contrário, é um vídeo para esclarecer uma expressão idiomática que está em Atos, capítulo de número 22 e o versículo de número 3, que diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Isso aqui foi Paulo fazendo um discurso em sua defesa, né? Paulo foi uma pessoa muito perseguida, todos sabem disso, tanto é que ele morreu decapitado em Roma. Ele era cidadão romano de nascença, porque apesar dele ser da tribo de Benjamim, ser judeu, ele era nascido num território romano, então ele era romano de nascença, ele era um cidadão romano. Tanto é que quando ele estava na cidade de Filipos, ele sendo açoitado, quando os seus açoitadores descobriram que ele era um cidadão romano, eles ficaram apavorados, porque não podia um cidadão romano ser açoitado da forma como Paulo foi. Então, queridos, o que chama a atenção aqui é do versículo que nós lemos, é a expressão criado aos pés de Gamaliel. Muita gente, a grosso modo, pode pensar que Paulo ele foi criado, né? Porque tem gente que infelizmente lê a Bíblia e toma tudo de uma forma literal, sem levar em consideração a linguagem da época, os costumes da época, sem levar em consideração aquilo que era proverbial na época, aquilo que era uma espécie assim de ditado na época. E esse é o caso que estamos aqui diante de nós, tá? Quando Paulo diz que foi criado aos pés de Gamaliel, ou educado aos pés de Gamaliel, né? Não está querendo dizer que Paulo ficava no pé dele, literalmente falando, porque muita gente fala assim, não, tem que interpretar a Bíblia literalmente. Ora, a Bíblia é um livro de mais de 2000 anos. Há escritos que remontam antes da própria época de Jesus Cristo. Então, se você for levar a Bíblia literalmente, tudo ao pé da letra,
você vai incorrer num grave perigo de promulgar e de professar e de prestar um desserviço à causa da Bíblia e não um serviço à causa da Bíblia. Então, o que seria criado aos pés de Gamaliel? Em rápidas e simples palavras, que o nosso intuito aqui é sempre descomplicar e trazer uma informação a você objetiva, criado aos pés de Gamaliel era uma forma usual que era utilizada na época de Paulo para falar de um discípulo, de alguém que estava aprendendo com uma outra pessoa. E nesse caso aqui, com Gamaliel, que era neto de um dos grandes rabinos da história judaica, ou de Hillel, ou de um outro rabino muito importante da época de Paulo. Ele era neto, Gamaliel era neto. Tanto é que quando ele fala lá que se o movimento cristão, não é palavra cristão lá, estou falando para você entender, tá? Está dizendo que se esse movimento for de Deus, ele vai permanecer. Se esse movimento não for de Deus, ele vai acabar. E ele cita lá alguns exemplos de homens que se levantaram como Messias naquela época e o movimento dos mesmos fracassou, ok? Então, criado aos pés de Gamaliel significa ser um discípulo de Gamaliel, ser alguém que estava aprendendo ali com aquele grande rabino, um dos maiores rabinos da história judaica, por sinal, chamado Gamaliel. Amém? Então, vídeo rápido, objetivo e curto. Agora, por favor, dê essa força no canal, se inscreva aí no canal, não deixe de dar o like, ó, aquele joinha, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas veem o vídeo e não dão um joinha, não custa nada, só tu apertar ali e dar o joinha, isso vai ajudar muito o canal a crescer também. Dar o like e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conhece, irmãos da igreja, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas como a minha irmã, por exemplo, que não tem condições de sair de casa porque é cadeirante. Então, compartilhe o vídeo, ajude quem está precisando de esclarecimento da palavra de Deus, que é o que procuramos fazer aqui no canal, ok? Dê o like, curta, comenta e compartilha, ok? Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz de Cristo, forte abraço, shalom.